Fala galera do Flacegueta, tamo junto neste sábado. Meu nome é Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol. Sejam todos bem-vindos e bora lá atualizar as últimas do Mengão com foco evidentemente no clássico contra o Botafogo, partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, mas o Flamengo terá somente a sua quinta participação nessa competição, já que o jogo contra o Mirassol ele foi adiado. A CBF marcou esse jogo 2 dias antes, né, do confronto contra o Lanús, que foi o jogo da volta, então não tinha como. O Flamengo hoje tem 4 jogos, 7 pontos, é o sexto colocado, enquanto São Paulo tem 5 jogos, 13 pontos e é o líder isolado. O Palmeiras está com 10 pontos, Fluminense também com 10 pontos e o Bahia com 7 pontos. Do Bahia até o São Paulo, todos estão com 5 jogos. Então, ó, a vitória hoje ela é importantíssima. O Flamengo, nesse exato momento, tá lá no Ninho do Urubu fazendo aquela ativação muscular. Esse foi o novo sistema não, né? O velho sistema implantado pelo Jorge Jesus, que ficou perdido ao longo desses últimos anos e que o Leonardo Jardim trouxe de volta. Ele resgatou algumas práticas, como por exemplo a concentração, dormir no CT antes da partida, principalmente partida em casa, evidentemente, e no dia do jogo aquela ativação muscular que Jesus na verdade transformava no último treino antes da bola rolar. E quando o Flamengo entrava em campo, o que acontecia? O Flamengo voava. Só que, vamos lá gente, o Flamengo hoje promete trazer uma escalação, aliás, Jardim hoje promete colocar em campo uma escalação meio que alternativa. Eu não sei se isso é uma boa, eu não acho que Campeonato Brasileiro foi feito para tal, não tem como tu ficar testando muito, rodando muito elenco, porque é aquela coisa, que nem aquele velho ditado, né? Quanto mais mexe, mais fede, né? Essa que é a verdade. Então, pra que tu vai ficar rodando elenco se tu tem jogador à disposição? Se os caras que o Jardim considera os melhores têm condição de jogo, que bote os caras. Mas veremos hoje um Flamengo bastante modificado quando comparado com o Flamengo que enfrentou o Cruzeiro. E a previsão de escalação, a gente vai falar daqui a pouco ao longo deste material. Também vou fazer aquela análise tática, trazer os palpites. E por hora, vamos atualizar as últimas com por exemplo, um empate modorrento do nosso Flamengo malvadinho lá na Libertadores Sub-20. Ontem entramos em campo pela terceira rodada da fase de grupos e empatamos em 0-0 contra o Independiente de Medellín. Os colombianos de Medellín, né? Foi 0-0, mas foi uma pena, gente. Foi uma pena porque o atacante Josmar fez uma jogadaça, meu irmão. Aos 30 do primeiro tempo, sofreu um pênalti, cara. Pênalti claríssimo, devemos dizer. Aí o Rian Roberto foi bater, pum, pancadão na bola, explodiu na trave e, bom, a partida ficou em 0-0. No segundo tempo, o Flamengo perdeu o fôlego por conta da altitude, né? Lembrando que essa Libertadores ela está sendo disputada na altitude lá de Quito. Então, embora os meninos já estejam lá há mais de 10 dias, cara, é difícil de tu realmente se acostumar. A aclimatação ela só passa a ter realmente um valor significativo depois de, cara, 30 dias morando num local. Essa que é a grande verdade. Então, no segundo tempo, o Flamengo perdeu o gás e os meninos colombianos vieram para cima, botaram calor. Inclusive, aos 40 e tantos do segundo tempo, meteram a bola no travessão, teve bola desviada, teve um barata-voa danado, mas não importa. O jogo terminou 0-0 e a principal função fora concluída. Por exemplo, o Flamengo classificou na primeira colocação. Lembrando que a fase de grupos ela é assim, né? 3 grupos, cada grupo com 4 times. Classifica-se o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado. O Flamengo classificou como em primeiro no seu grupo, vai aguardar o melhor segundo colocado que será definido no domingo. Ainda não sabemos quem será o nosso adversário, mas domingo vamos saber e logo logo trago para cá assim que isso for resolvido. Flamengo na semifinal da Liberta Sub-20. Se Deus quiser, vai para a final, seremos tri. Evidentemente, logo lá na frente teremos o Mundial de novo e quem sabe um tricampeonato mundial. Seria algo realmente emblemático pra caramba. Gente, vamos aqui. Like no vídeo, valeu? Dá um like nesse vídeo, compartilha o material do Flacegueta, comenta acerca dos assuntos abordados. Coloca logo aqui o teu palpite para o jogo de daqui a pouco, Flamengo e Botafogo, quanto é que vai ser. Por gentileza, espalhe a palavra do Flacegueta e tamo junto. Tem o hype, tem os produtos, tem um clube de membros. O Flacegueta ele tá sobrevivendo aos trancos e barrancos, é bem verdade, porque o YouTube, a gente tem que falar, sabe? É uma reclamação que tem que ser feita até para poder chegar na galera do YouTube, no algoritmo, seja lá o que for, no Gemini, não importa, mano. O YouTube, ele
tá cortando o alcance de um monte de canal pequeno. E embora a gente trabalhe há 4 anos todo dia com vídeo live, quem acompanha o canal sabe o que eu estou dizendo, o YouTube ele tá meio que segurando a onda. Pô, cara, tu faz tudo certinho, thumb, descrição, hashtag, marca a caixinha, tudo que eles pedem, localiza, faz tudo conforme dita o regulamento, e mesmo assim o cara não entrega o bagulho direito. Então vem pouca gente e tu fica um pouco desanimado, aí tu acaba migrando para outras plataformas. Isso não tá acontecendo só comigo não, tem N amigos meus que produzem conteúdo sobre o Flamengo aqui na plataforma que tá reclamando da mesma coisa. Agora, tu pega lá os canais gigantes, né? Os tubarões, os caras continuam despontando. Tu pega ali os react, que é facinho, né? A galera que faz react, não sei o que, tá lá, tá despontando. Tu pega a bobajada, tá despontando. Mas quem realmente tá fazendo um trabalho sério, tá passando sufoco. Infelizmente, essa que é a grande verdade, fica aqui meu desabafo, mas nem por isso eu vou fraquejar. Tô há 4 anos aqui e pretendo ficar mais 4, 40 e assim por diante, porque esse meu trabalho é o que eu gosto de fazer e tamo junto, tá? YouTube, pelo amor de Deus, justiça, para de privilegiar quem já tá com um burro na sombra e abrace aqueles que estão fazendo um trabalho digno e decente. Vamos, gente, vazou um áudio aí do José Boto conversando com o Marcão, e ESPN divulgou, inclusive eu coloquei esse áudio lá na minha outra plataforma de vídeo curto, aquela principal, que ele conversa com o Marcão. Marcão, eu entendo a tua situação, você tá mais que certo, você tá querendo valorizar o teu jogador, quer ganhar dinheiro, e eu na condição de diretor, eu também tenho que visar os meus interesses, o interesse do Flamengo. Cara, eu sou sempre muito pé atrás com esses áudios vazados, sabe? É curioso, né? Vazar um áudio pouquíssimos dias depois que teve Flamengo e Cruzeiro, Marcão no Maracanã, foi hostilizado pela torcida do Flamengo, depois foi chorar lá na rede social, Parará Panduro se fazendo de coitado. É tudo muito assim, encaixadinho, né? Encaixadinho demais, né? Mas o áudio tá aí, quem quiser ouvir é só procurar na internet, ou então procurar pelo @Flaceguia, tá lá na plataforma de vídeo curto, aquela famosona, valeu? Daqui a pouco tá lá, daqui a pouquinho tá lá. No momento que você tá assistindo, provavelmente já vai estar, é só ir lá. Outra coisa, o direcionamento do Flamengo para as próximas contratações. O outro camisa 9 já está decretado. O Flamengo vai buscar esse outro camisa 9. E, meu irmão, se não tiver como pegar aqui no futebol brasileiro, coisa que poderia, existem atacantes que sabem fazer gols no futebol brasileiro sem problema nenhum. Eu acho que está na hora, como estamos entrando numa nova filosofia de jogo, com um novo treinador, um novo jeito de performar. Como o Flamengo sabe que, apesar de ter dinheiro, é um clube hegemônico, mas não é o supra-sumo, a gente ainda passa certas dificuldades por certas limitações. A gente tem que parar um pouco, gente, de ficar só olhando para a Europa, sabe? Tipo, só o jogador que está na Europa serve, não é bem assim não. Tem muito jogador no Brasil que serve para o Flamengo, no quesito ataque também. Basta você colocar um atacante que tenha qualidade de finalização, não precisa ser um monstro, que seja razoável no quesito finalização e que tenha um físico legal, que o maluco vai guardar um monte de gols. É só isso. Então tem sim jogadores aqui que a gente pode observar, mas caso o Flamengo continue com essa loucura de só olhar para a Europa, vamos lá, cara, tem condições de tu no meio do ano trazendo outro camisa 9. E o Marcos Leonardo lá no Árabe tá deixando o Al Hilal, ele vai embora. Possa ser que venha também no meio do ano. Então o projeto de ter um camisa 9 tá firme no Flamengo. E o Pedro, apesar de ter voltado a jogar muito, terá uma sombra competitiva a lhe perturbar. Pedro tá muito feliz, cara, dando entrevista o tempo todo aí, sorrindo, tá leve pra caramba, tá treinando bem, tá jogando bem e assim por diante. Outros dois nomes que pipocaram nos noticiários rubro-negros é o do volante Danilo e do meia o Otávio, né, português, que jogou com o Leonardo Jardim. O Otávio, 31 anos, meia, e o Danilo, volante do Botafogo, qual entrou aí na seleção do Campeonato Carioca. Vai deixar o Botafogo já admite vendê-lo, já que crise financeira no Botafogo, né? O Botafogo tá matando o cachorro a grito, literalmente, então tá precisando vender, e o Danilo será vendido na próxima janela. Talvez nessa janela de agora, ela fica aberta até o dia 27, né, para transações no mercado interno. Se o Flamengo chegar pesado com uma proposta, possa até ser que leve o Danilo até o dia 27 deste mês. Já que o Flamengo quer, por que não oferecer a oferta? Eu não queria muito Danilo, não. O cara veio para ser o volante, ele é volante. E nesse setor o Flamengo está pavimentado de grandes jogadores, então não tem porquê. Embora hoje estamos contando com o desfalque do Niguez e do De La Cruz, porque o De La Cruz não joga em grama sintética,
Flamengo tem o Everton Araújo, tem o Pulgar que tá jogando demais, inclusive fez uma jogadaça no treinamento de ontem, tem o Jorginho que voa, tem o Paquetá que faz a função, enfim, tem jogadores sem problema nenhum. E assim que terminar a Libertadores Sub-20, tu traz o Pablo Luz para reforçar ali, para dar uma moral extra e assim por diante, tá? Mas já que o Flamengo entende que o Danilo será útil, então tudo bem, poderia até oferecer a oferta desde já. Por falar no Botafogo, eles vão colocar a campo hoje 2 reforços, né? O zagueiro, como é que é? Veronese, ex-São Paulo, tava na Europa andando para lá para cá, é meio que veterano. Um zagueiro bom, cara. O Botafogo contratou, já tá no bid. E também tem a promessa de voltar com o Júnior Santos, que foi contratado, também apareceu no bid. O atacante Júnior Santos tem história com o Botafogo, é bom atacante. Então, querendo ou não, são reforços que, de certa forma, ajudam o Botafogo e o Flamengo tem que ficar ligado. Falar da escalação do Flamengo, a provável escalação para o jogo de logo mais, pelo menos o que eu imagino, será essa aqui, ó. Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Olha aqui, Everton Araújo, Eric Pulgar e Carrascal. Paquetá na direita, Lino ou Cebolinha. Eu vou com Cebolinha na esquerda e Pedro centralizado, tá certo? Porque eu tô trazendo um time completamente modificado, porque a promessa do Leonardo Jardim rodar o elenco, ele fala que vai rodar primeiro para dar liga para os outros jogadores e também para preservar a questão física dos outros atletas, para não ficar estourando. Eu não acho uma boa ideia você preservar jogador dentro de Campeonato Brasileiro, ainda mais num clássico contra o Botafogo. O Flamengo hoje tem que vencer, porque, como eu falei aqui no início do vídeo, como temos um jogo a menos, é importante vencer para não deixar São Paulo desgarrar, Palmeiras desgarrar e os caras avançarem muito, a gente ficar muito atrás, porque depois vai ter que ficar remando, a pressão aumenta e assim por diante. Então, um time alternativo, ele até serve, desde que os caras estejam motivados, focados e bem treinados. Mas eu acredito que sim, eles estão. Então, repetindo, o provável Flamengo é esse aqui. Rossi, ok. Varela, tá ok. Vitão, excelente, mas muito melhor que Léo Ortiz no momento. Léo Pereira e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas totalmente ofensivo. O Ayrton só tem que ter um pouquinho mais de inteligência de recomposição defensiva. O Jorginho, o Alexandro deve começar no banco por causa da questão física e o gramado sintético. Então vamos com Ayrton Lucas. De novo, meio de campo. Everton Araújo, menino que precisa jogar, bom volante, que pode crescer muito com o Jardim. Pulgar, que tá um monstro. Há quem diga que o Pulgar tem sido o melhor jogador do Flamengo na temporada. E o Arrascaeta também vai ficar no banco, questão física por preservação. Então vai com o Carrascal no meio de campo. Na ponta direita, Paquetá, que jogou demais, né? Jogou demais contra o Cruzeiro, então é justo que ele continue, até porque a saúde do Paquetá tá impecável demais, então vamos com o Paquetá. Na ponta esquerda, volta o Cebolinha, deixa o Lino quietinho e vamos seguir com o Pedro. Pronto, esse é o provável Flamengo, baita de um time, né, cara? Baita de um time. O Plata, ele tá sendo fritado pelo Leonardo Jardim, fritado entre aspas, né? Porque o Leonardo Jardim falou, enquanto eu tiver um camisa 9 de ofício, eu não vou improvisar. E essa é uma colocação pertinente, perfeita do português. Para que tu vai improvisar se tu tem um cara de ofício? Então, o quanto o Pedro puder jogar, vai jogar. Quando o Pedro puder, joga o Wallace. Aí sim, depois tu começa a improvisar. O Plata não tá vivendo um momento legal, não treinou bem de semana, teve um treino que ele não participou porque ele teve que ir a São Paulo resolver problema de visto de trabalho. Então, assim, o jogador entrou naquele turbilhão de problemática com o novo treinador. E eu só lamento pelo Plata, até porque ano passado, gente, ele fez 5 gols, deu uma assistência em 54 jogos. Produção ofensiva baixíssima, apesar dele estar na cara do gol o tempo todo. Esse ano ele fez 1 gol em 10 jogos. A mesma porcentualmente falando, é a mesma produção do ano passado. Ou seja, vai ficar mais um ano com o Plata zanzando como falso 9, fazendo 1 gol a cada 10 jogos? Porra, não faz sentido, né? E o Leonardo Jardim não é bobo e percebeu isso aí, por isso que o Plata está sendo deixado de lado. Galera, meu palpite para o jogo de logo mais. Flamengo tem facilidade de jogar em gramado sintético. A gente sempre tem tido êxito lá no Engenhão. A gente vai no campo do Palmeiras, a gente vence, a gente vai na Arena MRV, a gente vence, então não tem problema nenhum. O Flamengo entra em campo favorito, apesar do time desfalcado, modificado, melhor dizendo. E eu vou falar, vou manter o meu placar que eu venho mantendo, até porque eu acertei na cabeça o jogo contra o Cruzeiro. Eu coloquei 2-0 e deu 2-0. Eu acho que hoje vai ser 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo, a bola vai rolar às 8h30 da noite e vai ser maneiro pra caramba. A postura tática do Flamengo, vocês estão acompanhando aí, que mudou um pouquinho. O Flamengo não é mais aquele impositivo, né, de estar com a bola lá em cima o tempo todo zanzando na cabeça da área do adversário. Não, o Flamengo é um time reativo, o Flamengo sai com a bola com mais velocidade, poucos toques na bola e muita efetividade, saída rápida.
Os volantes estão jogando mais aberto, o Paquetá como ponta direita está funcionando bem pra caramba, o Pedro vem jogando inclusive atrás da linha do Paquetá e do outro ponto esquerdo, não que ele fica grudado ali atrás, ele sai para confundir a marcação do zagueiro do adversário e para buscar a bola para dar mais uma oportunidade de distribuição de jogo. Então Pedro tá fazendo isso muito bem e é isso, gente, a postura tática do Flamengo é essa. Facilita a nossa vitória, até porque o Botafogo está numa crise danada. Flamengo 2-1 e bora colocar mais 3 pontos nos bolsos. Valeu, nação, sou Fábio Saúza de novo. Curtam o vídeo, comentem, compartilha. Tamo junto e um abraço a todos, ótimo sábado. E vamos que vamos, porque aqui não para, apesar do YouTube querer fazer de tudo pra gente parar. Valeu!